Análise de Manchester United versus Athletic de Bilbao. A partida que terminou em 4-1 para o Manchester, 7-1 no agregado, com 2 gols de Mason Mount, 1 gol de Rasmus Højlund e 1 gol de Casemiro. No time do Bilbao, o gol foi de Mikel. Eu não vou pronunciar o segundo nome porque eu simplesmente não consigo, ok? É impronunciável. Enfim, o Manchester mostrou um futebol muito além do que eu esperava. Eu particularmente esperava só um empate, assim, um jogo muito seguro. E foi um jogo muito seguro, um jogo muito controlado, um jogo meio morno, com uma estratégia mais defensiva, inclusive eu vou abordar ela durante o vídeo e explicar a parte tática. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, e eu vou começar essa análise até pedindo desculpa por não trazer o jogo do Lyon, ok? Eu assisti o jogo, só que eu não consegui gravar, então acabei não trazendo. Apesar de eu querer muito trazer aquela análise, infelizmente eu não consegui. E, cara, esse jogo aqui é um jogo que o Atlético de Bilbao tinha pouquíssimas chances de passar, e pra piorar a situação, eles não tinham a presença de 2 jogadores fundamentais para que o jogo fosse possível, que é a presença dos irmãos Williams, Iñaki e Nico Williams. Eles fazem o time acontecer, eles são a magia do time. Tem algumas outras figuras também importantes que não estavam nesse jogo, cara. O tal do Sunset, Oyan Sunset, eu acho que assim fala o nome dele, não estava disponível. Também na zaga não tinha o tal do Daniel Vivian, que inclusive foi convocado para a Espanha aí durante um tempo, é um jogador interessante também, muito talentoso. São desfalques cruciais, lembrando que o Atlético de Bilbao não é esse time todo para poder perder jogador principal, cara, não ter essa rodagem toda de elenco. Tem um elenco principal bom, mas não pode perder. E isso impactou diretamente em como o jogo funcionou. O Atlético de Bilbao construiu com muito mais calma do que o normal, né? É um time que não conseguia acelerar o volume do jogo, não conseguia acelerar o ritmo do jogo, principalmente no primeiro tempo, cara. O gol só foi possível por uma falha, eu diria que do goleiro do Manchester United. O Onana falhou no lance, cara. Eu sinto que era um lance defensável. O jogador não tinha aquela velocidade toda pra poder mandar no canto sem que o goleiro percebesse, né? O goleiro tava um pouco desatento ao lance, né? Eu acho que ele pensou que o cara não ia chutar e ficou dormindo no lance. Mas de resto, cara, o Atlético de Bilbao construiu chances bem fracas, tanto que se olha pro XG do jogo, né? É 2.0 com 2 grandes chances do Manchester contra 0.79 contra 0 grandes chances do Bilbao. Pode até ter parecido, por exemplo, no segundo tempo, quando entrou o Guruzeta, aquele chute que ele deu ali na cara do gol, que foi um lance de extremo perigo. Mas não foi, sinceramente não foi. Também tem um lance de cabeça que o goleiro do Manchester novamente fazendo uma cagada, deixa passar a bola e quase entra, mas também não é um lance de extremo perigo. Ou seja, o Bilbao hoje não teve armas ofensivas para poder criar em cima do Manchester United e oferecer qualquer tipo de perigo. O Manchester United de Ruben Amorim é um time extremamente defensivo, se você prestar atenção, e muito porque ele não tá conseguindo ainda equilibrar o campo. A sensação que eu tenho é que ele não conseguiu, pelo menos de maneira rápida, utilizar os alas da maneira correta. Então, os alas não conseguiam equilibrar, defender com atacar. Como no Sporting, que o ala ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer. E ele inclusive escolhia cada ala dependendo do jogo. Se ele fosse enfrentar um adversário mais forte, ele ia pegar um ala mais defensivo pra lidar com aquilo. E pode acabar criando uma confusão na cabeça das pessoas, delas acharem que, por exemplo, o time de Ruben Amorim era um time ofensivo, e não era. O time de Ruben Amorim é sempre defensivo. Só que na Liga Portugal, como ele tinha um elenco muito melhor que o da Liga, ele acabava sendo muito superior, né? E aí ele acabava fazendo muitos e muitos gols ali, e a ideia dele funcionava bem. Não que ele não saiba ser ofensivo e não que ele seja uma retranca, é isso que eu sempre tento explicar. Mas é um time que se preocupa muito com a defesa. E taticamente falando, essa é a grande mudança do Manchester nessa temporada para a época de Erik ten Hag. É um Manchester que consegue elaborar taticamente uma defesa que é muito sólida. A gente não tá vendo mais aqueles jogos super abertos e emocionantes do Manchester na maior parte do tempo que tinha nas outras temporadas, né? Era um time que agredia e tomava muito gol. Na maior parte do tempo que a gente vê um jogo morno, meio chato, onde o Manchester vai lá e acaba cometendo alguma falha boba e sai um gol do adversário. Como foi no jogo do Lyon, cara. Começam umas falhinhas bobas ali, daqui a pouco é gol. Sendo que o jogo inteiro foi consistente defensivamente. Passa a sensação que essa defesa de Amorim ela é muito ruim. Só que não é. Particularmente eu não acho. Eu acho que taticamente ali tá tudo certinho. Tá tudo encaixado. E aí tem erros individuais. Muitos erros, inclusive, vindo de Dalot, né? Que agora não tá presente até por causa da lesão dele. Mas é um jogador que falhava muito e acabava entregando a bola onde ele não deveria. São falhas ali que acabava sempre ferrando a ideia do treinador. Mas eram falhas individuais dos jogadores. E não necessariamente batia na ideia. E hoje ele executa essa ideia defensiva muito bem. Porque o Bilbao precisava buscar jogo e buscou. Tentou ganhar espaço e não tinha. E tentava de toda maneira. À medida que eles iam tentando, vinha aquele corpo e aquele físico do meio de campo. E dos jogadores também de ataque que baixavam pro meio de campo pra roubar uma bola. E aí vinha um contra-ataque forte, né? Foram muitos contra-ataques poderosos. Inclusive, né, tem um que Garnacho sai na cara do gol com o goleiro e ele perde. Foi ridículo aquele lance, cara. Assim, é um lance que eu não sei explicar como é que ele perdeu aquilo. Eu fiquei muito chateado, inclusive, porque, mano, aquilo é um gol feito. Um jogador
que é titular de um time de Big Six, não pode perder um gol desse na cara. Todo mundo aqui sabe que, por exemplo, um Embelmu do Brentford nunca perderia uma oportunidade daquela. É um jogador extremamente letal. É um jogador que oferece pouco em outras áreas e nesse contra-ataque, nessa velocidade que é a dele, ele não consegue finalizar e acabar o lance da maneira correta. Então acaba passando sempre essa sensação, né? E ficou com aquele sentimento, né, no primeiro tempo do jogo, de que uma hora o Bilbao vai conseguir ampliar esse placar, né? Uma hora o Bilbao vai conseguir fazer o 2-0 e vai colocar pressão no Manchester United. Não vai dar certo. Essa era a sensação, pra ser bastante sincero com vocês. Eu vi, inclusive, o narrador falando isso, a galera no Twitter falando isso, falando, ah, não, vai rolar a virada, vai ser a emoção do último jogo também. E na minha cabeça não, cara, porque não tem a presença daqueles jogadores poderosos que o Atlético tem, e também o Manchester tava se defendendo muito bem, né? Se você notar, o gol, ele vem numa falha de Maguire. Maguire acaba afastando a bola errado e dá o espaço necessário pro cara chutar. Mas o tempo inteiro a coisa tava corretamente postada pra se defender bem. Inclusive, sem esse jogador que consegue quebrar essa linha de defesa, que tem esse drible a mais, que tem essa finalização a mais, eles não conseguem, né? Eles ficam presos no jogo do Manchester. E aí, é como o narrador falou, é um jogo morno, meio chato, realmente. E o Manchester fez o que tinha que fazer, cara. Você tá enfrentando um adversário que você tem uma vantagem tão grande, você tem que administrar o jogo, você tem que ter calma, aproveitar a subida do adversário, aproveitar o desespero dele. Foi assim que o Luiz Henrique ontem com o Paris Saint-Germain conseguiu derrotar o time do Arsenal com facilidade, cara. Aproveitou os contra-ataques, deu a posse da bola pro Arsenal. Você quer jogar o jogo? Joga, mas você vai ser contra-atacado, você vai ser punido. Eu sei exatamente o que você vai fazer em campo. Então, eu acho que essa estratégia que ele traz pra campo é a correta. E no segundo tempo, cara, a sensação foi, vinham substituições. Ali no minuto 61, 62, né, começou as substituições. E a sensação era, tá, agora o Bilbao vai tentar buscar o jogo e vai vir o gol. As substituições piorou o time. E muito. Não deu gás, piorou a coisa. A coisa ficou mais perdida, mais caótica. E a partir daí o Manchester começou a gostar do jogo, cara. E começando a gostar do jogo, meu amigo, a coisa fica louca, velho. Você vê uma liberdade ali pra o zagueiro do Manchester subir, pra criar jogada. Você vê uma liberdade pra que outros jogadores tentem coisas que normalmente eles não estão tentando. E você vê uma vontade ali dos jogadores de querer ganhar o jogo. E também a vida dos meias ficaram um pouquinho mais fácil, né? Roubar uma bola tava um pouquinho mais fácil depois das substituições. Então, a sensação era que ele substituiu pra dar gás no jogo e acabou colocando as peças que fizeram o contrário, né? Foi espaço pro Manchester. E assim surge o gol do Manchester, né? O gol dele surge exatamente isso aí, Mason Mount vindo do banco e fez um golaço. Gostei muito do gol, cara. Recebeu, ajeitou o corpo, fez um movimento perfeito. Gol esse que ele já fez muitas e muitas vezes no Chelsea. Eu falo com propriedade aqui sobre isso. Ele fez esse tipo de movimento já várias vezes. Ele tem muita precisão nesse tipo de movimento. Isso aqui é muito bom para o Manchester, cara, porque eles estão precisando de protagonistas, estão precisando de jogadores que mudem o rumo do jogo, que venham do banco e façam alguma coisa. Estão precisando de jogadores que mostrem um futebol que não tá tendo nos últimos jogos, cara. Eles precisam de um jogador que não faça igual a Garnacho e perca um gol na cara. Eles precisam de um jogador que mate o jogo, né? Era tão importante aquele gol de Garnacho, mas não aconteceu. Então as substituições do Manchester fizeram um impacto muito positivo e as do Bilbao pioraram o time. E a partir daí a coisa desandou completamente. E aí vem o gol de cabeça de Casemiro. Aí daqui a pouco o Diallo entra e começa a vir uma loucura. E o Diallo começa a driblar todo mundo. E aí vem o gol de Højlund e a partida foi completamente dominada. Então é um segundo tempo onde tinha um claro protagonista, que era o Manchester United. No primeiro tempo foi equilibrado, com o Manchester liderando as melhores oportunidades e não dando nenhum espaço realmente significativo para que o Bilbao conseguisse fazer um gol, realmente fosse algo substancial assim, que tipo, um jogador perdeu um gol na cara, não rolou, não aconteceu. E ao mesmo tempo, o Manchester no segundo tempo consegue mudar completamente o ritmo do jogo e mudar o rumo do que seria o jogo, e aí vem uma goleada extremamente merecida. Ele foi um time melhor nesse quesito, cara. E taticamente a gente vê um Manchester que se defende com um 5-4-1, claramente com o Højlund postado para um contra-ataque. Você vê claramente os pontas baixando ali mais pro meio de campo para poder fechar espaço, recuperar uma bola, marcar bem. E você vê os laterais descendo para a linha de zaga para compor essa linha de zaga e formar uma linha de 5 zagueiros em teoria. Isso é muito importante. A maior importância que você tem aqui é nessa transição, é você manter essa transição certa. É você conseguir manter essa linha de zaga, essa linha de 5, que é muito importante, e ainda você voltar para a construção do jogo no meio de campo e ainda chegar como elemento surpresa no ataque. Hoje tudo isso funcionou muito bem, principalmente do lado de Dorgo, né? Dorgo conseguiu executar essa função com maestria, cara. Eu sinto que é exatamente isso que muda o ritmo do jogo, cara. É esse lateral extra que dá amplitude pro campo, que consegue ser um elemento surpresa, que consegue aparecer num espaço vazio ali. Você vê que o foco não é ser super ofensivo, não é super subir a linha, é mais um equilíbrio ali entre as coisas, né? Você vê que o time de Amorim, ele em teoria tem que ser muito equilibrado, né? Ele tem que defender bem pra poder atacar, e a partir daí você entende como o jogo funciona. Então o Manchester na maior parte do tempo ataca com 5 figuras, né? Ele ataca com 3 por padrão, né? Esses 3
atacantes, e aí os dois laterais dão amplitude pra poder atacar com 5. Muitas das vezes quando um lateral sobe, o outro fica mais baixo também, se a jogada for por um lado do campo, e aí ele só fica dando amplitude pra linha de passe, ou pro passe que vai sobrar pro outro lado, né, pra continuar a jogada. E esse lateral também, cara, ele tem que estar muito bem coordenado nessa parte pra não gerar um espaço desnecessário. E o Manchester, às vezes, também utiliza um meia ali, né, ou até mesmo o Sporting, onde o Rubem Amorim utilizava, pra poder atacar com 6 figuras, né. Esse meia, esse segundo volante, ele se torna essa sexta figura. Hoje não aconteceu muito, mas eu sinto que tem jogos que ele pode fazer isso aí também, principalmente quando o Bruno Fernandes estava jogando no meio de campo, né, ele fazia muito isso. Teve outras figuras ali dentro do Sport que também faziam essa função extra de baixar ali pra virar meio que uma espécie de meio atacante na fase de ataque, compor 6 no ataque. Mas na maior parte do tempo eles estão postados pra defender, cara, e se defende muito bem, sinceramente. Acho que é uma questão de tempo até ele achar jogadores que marquem um pouquinho melhor pra realmente ter uma defesa muito sólida. E é engraçado, né, porque o Manchester normalmente não se destaca tanto por defesa, é um time que sempre se destacou por times mais ofensivos, contra-ataques poderosos, jogadores de velocidade, e se defender bem vai ser algo que vai ser contra a identidade um pouquinho, né, fugindo um pouquinho, mas que é legal ter também, né, é bom ter equilíbrio, é bom ter controle do jogo, né, é bom não viver um caos toda vez. Isso aqui não é o Tottenham, sinceramente. Enfim, cara, a minha análise acaba muito por aqui. Eu não vou falar muito do Bilbao, cara, ele fez construções lentas, assim, muito passe curto ali, e às vezes tentava alongar em alguma jogada, mas nunca dava certo, nunca tinha alguém realmente pra trazer algo significativo pro time, então acabou que eu não tenho muito o que falar deles, cara. É como se eles só tivessem tentado jogar um jogo, mas não deu certo, né? Então é difícil de eu elogiar. Sinto que foi muito limitante esse jogo pro treinador, inclusive, né, Ernesto Valverde. Ele não consegue executar nada muito bem. Antes de eu falar de quem jogou mal e quem jogou bem, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo, é muito importante. Também use a opção de hype aí, tem na aba de comentários. Se você tiver um smartphone, você passa pro lado, me dá um hype gratuito, isso ajuda muito o canal. E se você quiser ter um contato maior comigo, me siga no meu Twitter, @ddcorvo, lá eu comento futebol. Inclusive eu comento partidas quando elas estão acontecendo por lá, ou meus comentários, e também quando não tem partida eu tô lá comentando coisas também, ok? Enfim, e cara, de quem jogou mal e quem jogou bem, eu vou começar pelo time do Bilbao, ok? Em primeiro lugar. Eu gostei da partida do tal do Unai Gomes, eu achei da hora. Ele pra mim foi o mais conscientezinho em campo. O tal do Mikel que fez o gol, achei interessante a partida dele, eu particularmente gostei do que eu vi dele hoje. E de resto, cara, eu particularmente não tenho mais ninguém pra falar, eu sinto que todo mundo foi um pouco abaixo. Inclusive até o goleiro, né, Arrizabala, que lembra um pouquinho o nome de Kepa do Chelsea, é um goleiro que particularmente eu já tinha visto dos jogos dele, eu achava ele muito bom, e também eu continuei achando hoje, ok? Eu não acho ele ruim não, mas ele não conseguiu brilhar hoje, foi muito difícil, inclusive, um jogo que ele acaba ficando numa situação muito ruim. É um goleiro assim que eu quero citar porque eu diria que ele tem muito talento, esse cara vai aparecer em time grande no futuro, anota o que eu tô falando, cara. Sinto que esse moleque tem muito talento, cara. E assim, de quem jogou mal no time do Bilbao, cara, eu diria que muitas jogadas surgiram do pé desse cara, que é o tal do Berenguer. Ele tentou muita coisa e muita coisa deu errado, então eu sinto que a partida dele não foi muito legal. E também falo do tal do Unai Nunes, que eu particularmente não gostei, e também falo do ponta, o tal do Diallo, ou Djaló. Eu vi o narrador chamando de Diallo, eu pensava que o nome dele era Djaló, mas é um jogador que particularmente errou bastante, cara. Assim, tem um chute dele mesmo que ele isola a bola, que é um negócio feio. Tentou, mas tava muito difícil, cara. Assim, eu não vou nem ficar falando muito dos jogadores que jogaram mal, mas é basicamente isso. E aqui eu cito também no final o Guruzeta. Não gostei de Guruzeta vindo do banco. Pra mim, faltou muito, né? Pra um camisa 9. Faltou fazer mais em campo. E também, eu diria que eu cito o banco inteiro como algo negativo, cara. Assim, realmente, quando você vê que as substituições chegam, a coisa só piora. Só piora, cara. O controle do jogo vai lá pra baixo que o Atlético tava tendo. E no time do Manchester United, cara, eu vou elogiar alguns jogadores aqui primeiro, ok? Eu vou dizer que, pra mim, Leny Orru me impressionou muito. Subidas ofensivas incríveis. Não sei como fica a parte defensiva quando ele faz isso. Pode ser que gere um buraco que não era pra gerar. E aí vai ter que ser coberto pelo ala, provavelmente, né? O ala que vai ter que cobrir ele nesse sentido. E então, tem que ver como é que vai organizar isso aí direitinho. Às vezes isso rolava no esporte, só pra deixar claro, ok? Não é tão incomum, não. Isso aí tem a ver com o treinador também. E é um elemento surpresa extra no ataque que é muito bom, né? Porque eles não estão esperando pra marcar ele. E isso começou a mudar muito o ritmo do jogo. Acredito que isso é a instrução do treinador também, ok? Então, foi muito bem ele nessa parte. Gostei muito do jogo de Dorgo também, dando amplitude ali pro lado do campo. Gostei demais. Gostei muito do jogo de Casimiro, cara, muito consciente, muito bom nos lances. Cara, muito experiente. O gol de cabeça foi muito bom, assim, um jogador de altíssimo nível. Bruno Fernandes era a peça que tava indo melhor durante o jogo inteiro, eu diria, né? Todos os tempos, em todo momento. Ele sempre é a peça melhor do Manchester e hoje não foi diferente. Brilhou muito, muito mesmo, ok? Eu também falo aqui de Amad Diallo, que veio do banco. Gostei dele vindo do banco. Deu um ritmo legal pro jogo. Tem um gol que só acontece por causa dele. O MVP do jogo pra mim, Mason Mount. Isso mesmo, meus amigos, Mason
Mount renascendo das cinzas. E eu lembro a vocês que o período ruim dele é porque ele tava lesionado, rapaziada. Ele tava voltando de lesão, tava sem ritmo nenhum. Muita gente não entende. Aí eu vi torcedor falando, ele tá jogando muito mal. Claro, mano, ele tá voltando de lesão, ele não tem físico pra jogar. Mas um jogador que, em condições boas, com confiança, cara, faz muito mesmo. Eu realmente sinto falta do Mason Mount jogando bem, cara. Desde a época do Chelsea ele tá nessa, né, de lesionar muito e não conseguir trazer regularidade nenhuma. A última temporada no Chelsea dele foi horrível. Mas eu continuo acreditando nele como jogador, ele pode dar a volta por cima. E se ele der, cara, vai ser uma peça extra muito boa, podendo até disputar posições do ataque. Pode ser que seja um cara extra que surja nesse momento final, que seja muito importante. Quem sabe até seja o cara que deu o gol do título dessa Europa League pro Manchester. Assim, foi sinal muito positivo. O gol dele que ele pega a bola lá do meio de campo, né, que os caras vacilam no passe, que chute. Assim, tem que ter técnica. Eu já vi muito jogador errar o chute daquela direção, o chute de longe. E ele foi muito bem, cara. Entrou bem, deu ritmo ao jogo, criou jogadas, tem um passe dele de letra lindo. Então, sinais de que o Mason Mount com confiança tá voltando. E eu espero que volte. Eu gosto muito dele. É um jogador que eu gosto muito, assim, não muda o fato dele ter saído do Chelsea. Pode ser aí uma peça inesperada que vai ajudar muito o Manchester nessa reta final. Enfim, cara, por último aqui, eu vou citar Højlund pelo gol, mas a partida dele foi muito fraca em transição, cara. Então eu não tô falando positivamente dele, não. Eu tô falando como meio termo mesmo. Eu gostei do posicionamento dele, mas não gostei do resto. Deixou a desejar em muitas coisas. Ele jogou mal no Manchester. Aqui eu cito Onana, Maguire e Garnacho. Pra mim, ambos deixaram muito a desejar no jogo de hoje. Não gostei, principalmente do atacante aí. Foi muito mal, cara. Assim, putz, é um jogo grande, cara. Você precisa começar a crescer nesse tipo de jogo, cara. E o goleiro eu não vou falar nada, mano. Todo mundo sabe que esse cara é, sei lá, mano. Eu já não tenho mais paciência. E não foi só um lance, não, velho. Foi vários lances ali que ele ficou dando de louco ali, dando de maluco, parecendo que queria tomar um gol. Enfim, eu não vou elaborar mais muita coisa, não. É isso aí. Agora, chegando nesse final, cara, eu vi muita gente cornetando o Manchester na semana, falando do jogo do Brentford, que foi 4-3. E, cara, o Manchester revezou elenco, cara. Revezou elenco. Tipo, tem um jogo que é importante, tem outro jogo que não importa. Eu vou jogar o jogo que é importante. Se Rubem Amorim, a partir daqui, usar a base inteira pra jogar a Premier League, pra se preparar contra o Tottenham, pra ganhar, maravilhoso. Ele tá fazendo a coisa certa, é o título que importa. Pra mim, a Europa League tem um impacto ali mais ou menos na casa do que é ganhar uma Liga Nacional, cara. Assim, tipo, é um título muito importante, então ele tem que levar a sério, cara. É um título que vale muito. Pra mim, vale muito. Você pode achar que não, você pode achar que é uma merda. Você pode ser um dos malucos que acha que Premier League vale mais que Champions. Tudo bem, você pode ser louco, pode pegar seu chapéu de alumínio e botar. Mas pra mim, cara, vale muito. São sinais muito positivos. Cara, 7-1 no Atlético de Bilbao. O Atlético de Bilbao tá jogando pra caramba. Caiu, meu amigo. Você tem que aceitar. Tem um time melhor e um time pior. 7-1, meu amigo, já garantia que o time é melhor, meu filho. Não tenho o que falar. Ai, mas o Manchester e o Tottenham estão muito mal na Premier League. Papo de outra coisa, cara. Papo de outra ideia. Pode ser porque a Premier League é muito competitiva ali, semana a semana. E os dois treinadores estão bagunçados ali, né? O Ben Amorim ainda não sabe equilibrar o time. Ele tá perdendo por besteiras ali, perdendo pontos por besteira. Que é a sensação que eu tenho quando eu vejo jogos, né? Que ele poderia ganhar, que até tem um futebol sólido, taticamente bom. Então calma, rapaziada. Eu vi muita gente falando isso, eu achei isso aí meio merda, tá ligado? Tipo, o cara botou um anti-jovem ali porque ele tá priorizando uma parte. E ele tem que priorizar mesmo, cara. Esse título é muito importante. Eu não vou elaborar mais. Pra todos os torcedores do Manchester que me pediram muito análise dos jogos aí, eu vou tentar trazer ali de vez em quando. Afinal, com toda certeza, eu vou tentar cobrir, né? E é isso. Eu agradeço a todos, né, que me assistiram até aqui. Obrigado a você que deixou o like, que hypou o vídeo, que ajuda esse canal a continuar. Muito obrigado mesmo. É isso, rapaziada. Tchau.